então pela Paula Leal, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Paula é designer, como vocês viram, né? Artista plástica também, chique. Pós-graduada em MBA em Comunicação Interna e Gestão de Marcas. Há 5 anos fundou a Cria Preta, empresa de design gráfico que tem como principal objetivo traduzir a potência de pessoas negras enquanto donos e protagonistas dos seus próprios negócios, atuando principalmente no mercado cultural. Muito obrigada, Paulinha. Agora a gente vai para a Karen, né? A Karen, nossa querida diretora que está com a gente, é diretora criativa. Assim como um pássaro a voar, seu jeito de dirigir é livre e intuitivo. Co-dirigiu a série Negro Muro para o canal GNT, dirigiu 2 campanhas publicitárias, o curta A Mulher Que Eu Era, que vocês assistiram aqui, foi vencedora de 4 prêmios, a websérie DNA Gastronômica e os curtas Ciclos, que a gente também assistiu, Um Vestido para a Mãe, O Capitalismo Matou Meus Pais e Coragem. Realiza pós-graduação do seu primeiro projeto no longa-metragem intitulado 4 Meninas. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada. Agora a gente vai chamar aqui a Dayana Rodrigues, que é do Coletivo Noite de Cinema. A Dayana é graduada em Design de Ambientes e possui mestrado em Design e Cultura pela Universidade do Estado de Minas Gerais, Escola de Design. Cofundadora da Margem Design, uma empresa de design de ambientes e paisagismo com foco nas periferias. No universo da produção cultural, é produtora executiva do Noite de Cinema, coordena projetos voltados para mulheres e juventudes em periferias de BH, região metropolitana, como a Oficina Feminina de Rap e o Projeto Novo Olhar. Muito obrigada, Dai. Agora a gente vai chamar a jornalista Mariana Gonçalves, doutora em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora do curso de jornalismo da UFOP, atua profissionalmente há 12 anos como jornalista, assessora de imprensa e produtora cultural. Pesquisa temas como audiovisual, telenovela, gênero, feminismo e identidade. Muito obrigada pela presença, Mari. Acabando, gente, são muitas mulheres, né? Mas a gente não podia fazer essa discussão com poucas mulheres, enfim. Vamos chamar agora a Daniela Uchoa, que tem formação em Ciências Sociais e atua nas áreas de Educação, Cinema e Cultura. É mestre em Sociologia pela USP, com especialização em Gestão Pública, em curso, e faz Arte e Educação na Escola de Artes Visuais pelo Cefart. Tem atuação há mais de 5 anos no terceiro setor. Atualmente é presidenta da APCINE, Associação de Apoio aos Produtores de Cinema Independente e de Audiovisual do município de Contagem. E agora a gente vai chamar aqui, para terminar de compor essa nossa mesa super potente, Júlia Matos, que é atriz de Belo Horizonte, começou sua trajetória na atuação com 12 anos. Desde a sua profissionalização, participou de peças de teatro, de produções do audiovisual como curtas e séries de TV, protagonizou o musical No Início do Mundo, inclusive uma informação muito importante. Esse filme não foi exibido aqui, né? Esse filme que a Júlia participa, mas ele vai ser exibido hoje, mais tarde, então, né? Durante a nossa programação aí da 4ª edição, mas seguindo aqui, né? A Júlia já participou de peças de teatro e de produções do audiovisual como curtas e séries. No Início do Mundo, participou da série Fala Sério para a TV Cultura e atuou e produziu no espetáculo A Cartomante, baseado no conto de Machado de Assis. Bem-vinda, Júlia, muito obrigada. Então, né, gente, antes de começar essa discussão, né, assim, eu vou apresentar alguns dados aqui de audiovisual, né, de uma pesquisa que a gente pegou da Ancine. A gente não vai conseguir exibir esses dados aqui agora, mas eu vou narrar eles para vocês, porque eu acho que é uma boa forma da gente iniciar esse nosso bate-papo, tá bom? Só um instantinho. Eita, gente, às vezes, né, a tecnologia ela não ajuda. Tudo bem. Esses dados que eu vou apresentar aqui agora para vocês, né, que eu vou narrar, são dados que a gente tirou de uma pesquisa da Ancine de 2018. E o que esses dados eles trazem? Né? Eles trazem para a gente algumas informações sobre a presença de mulheres na produção executiva dos filmes, na direção, à frente dos roteiros e na direção de fotografia. E aí, pensando na sala de exibição, né, lá em 2018, o que a gente tinha era,
produção executiva, 36% das mulheres à frente dos documentários, 42% nas obras de animação, 44% nas obras de ficção. Já na direção de fotografia, o número não é bom, tá, gente? 16% em documentários, 14% em obras de animação, 13% em obras de ficção. Aí quando a gente vai para mulheres na direção, a gente tinha lá em 2018, isso aqui é pensando em salas de exibição, tá, gente? Então, filmes, né? Sem pensar em televisão. Na direção, a gente tinha 33% das mulheres nos documentários, 24% nas obras de animação e 22% nas obras de ficção. E aí, pensando à frente dos roteiros, a gente tinha 30% das mulheres nos documentários, 30% das obras de animação e 20% nas obras de ficção. Eu também tenho os dados aqui das obras de televisão, né? Eu não vou trazer todos para vocês. Se vocês quiserem ver todos esses dados, eu vou fazer o quê? A publi do nosso Instagram, segue aí Noite de Cinema, que a gente fez uma postagem ontem com todos esses dados. Vocês podem acompanhar aí durante a nossa conversa. Mas tem um dado aqui que me chocou bastante, que foi sobre mulheres na direção de fotografia em obras de televisão, né? No ano de 2018. Vou citar só esses para vocês terem uma noção. A gente tinha 4% das mulheres nas obras de animação, 9% nos documentários, 8% na ficção, 3% nos reality shows, 5% nos programas de variedade e 4% nos programas de vídeo musical. Então, todas as porcentagens aí, né, infelizmente, abaixo dos 10%. Então, para a gente começar, agora que eu trouxe algum desses dados aqui, eu queria perguntar para as nossas convidadas, para as nossas mulheres que compõem a mesa, assim, principalmente aqui para a Dani, para a Karen, né, que estão aí à frente da direção, que estão também trabalhando com mulheres que dirigem. Pensando nesse cenário aqui de 2018, vocês acham que agora em 2024 mudou? A gente tem umas mulheres na direção, a gente tem umas mulheres na direção de fotografia, à frente dos roteiros, ou continuamos estagnadas? Pode começar se quiser, cara, tá aí pertinho de você. A Dani vai começar, depois eu vou colocar alguns dados atualizados. Polêmicas, eu acho que depois pode passar para a Karen, porque eu acho que ela vai ter mais propriedade para dizer aí sobre a mulher negra, né? Assim, aí eu só vou levantar a bola sobre algumas questões e, tá bom, né? Dani, tá. Nossa. É porque a gente está gravando, tá, gente? Então é importante a gente usar o microfone para nossos colegas que podem nos assistir. Nossa, isso aqui depois me intimida, escutarem. aí eu fico tímida, aí eu não consigo falar direito. Desculpa. Vou tentar aqui. Então, esses dados de 2018, né? Para pensar o tempo de agora, que é o quê? Passou 5, 6 anos, né? Eu estava dando uma olhada nos dados lá da década de 60, 70, a gente pegar aquelas... Tem um pessoal bacana que está fazendo um curta-circuito e também está discutindo mulheres, né, no cinema. E está fazendo um trabalho bem bacana, resgatando esses filmes da década de 70, 80, quem trabalhou na ditadura, né, no período da repressão. E aí eu fui lá atrás para ver um pouco, né, de que maneira, numa perspectiva histórica, né, como que a gente pode analisar essa questão. E aí são dados chocantes, assim, né? Porque a gente passa de 1961 até 1971, a gente tinha naquela época 1% de produções brasileiras dirigidas por mulheres. 1%. Né? E aí, pegando a primeira década dos anos 2000, aí já entre roteiristas e diretoras, a gente vê um aumento para 15%. Depois de 2010, agora mais para frente, né, a gente vê um pouco mais, avançou um pouquinho, né, está em torno de 20%, se eu não me engano, né, agora. Assim, o que nos anima por um lado, porque a gente vê que está vindo aí um crescimento, mas tem enormes desafios né, para a gente pela frente aí, se a gente for pensar numa equidade, né? Porque se, quer dizer, em 60 anos a gente passou de 1 para 20 e a gente precisa de 30 para chegar nos 50, né? Eu espero que a gente possa
percorrer, né, buscar de uma maneira que seja mais rápido também, né, que não precisa demorar 60 anos aí. Mas, pensando um pouco assim, eu acho que os dados, eles são bons para informar e para nortear, sabe, para poder sinalizar o que precisa mudar, né, para a gente conseguir também reivindicar mudanças, né. E aí os dados, no caso que a Milene trouxe, né, sobre a participação das mulheres na cadeia audiovisual. Se a gente falando assim de uma forma genérica, né, mulheres no audiovisual, a gente também pode até colocar na roda também nessa discussão aqui um modo de representação das mulheres, né, da representação feminina, né, no cinema também. Isso tem a ver com o olhar de quem a construiu, enfim, tem uma série de questões interessantes que a gente pode também discutir em torno disso. Para ficar só na questão da participação das mulheres na cadeia, né, que foi o dado que a Milene trouxe, a gente pode pensar o audiovisual como um certo reflexo da sociedade, né? Os dados, ele meio que revelam um pouco isso, né? E aí, o quanto que é difícil da mulher se apropriar desses espaços de poder, de chegar nesses espaços de poder, é um reflexo que não está apenas no cinema, né? A gente vê em diversas áreas, trabalhos, né? O quanto que é difícil, né, da mulher chegar nesse lugar. E aí, eu queria colocar uma questão aqui, pensando uma coisa que é interessante. Já que o audiovisual, a gente está pensando assim, que é um reflexo da sociedade, porque esses dados, eles traduzem um pouco, né, o que é a nossa sociedade, pensar um pouco essa estrutura social do qual a gente, né, está inserido. É machista, patriarcal, é ventoso, né, aquilo que a gente está muito cansado de falar, né, de uma estrutura machista, patriarcal, de pensar que é um país extremamente violento, né? Pelo menos uns dados aí atrás, é o 5º país mais violento para uma mulher viver. Se a gente for pensar, gente, a gente pode ligar a televisão mais porque a gente não tem paz, é só caso de feminicídio, né? Semana passada uma coisa assim muito assustadora de um homem matar uma mulher à luz do dia na principal avenida da cidade, né? Apunhalada lá com faca, enfim, só para traduzir, o negócio tá assim, tá muito assustador. E aí eu vou trazer uma questão aqui que eu acho que é importante da gente pensar, que é como fomentar o interesse dos homens por produções de mulheres. Como criar interesse dos homens pela narrativa de mulheres. Aqui, não trazendo o homem para o centro da nossa questão, não. Mas eu acho interessante porque o cinema produzido por homens é visto como universal. E o cinema produzido por mulheres é o cinema de mulheres. Né? Talvez, se tivesse essa banca aqui só de homens, talvez o tema aqui da conversa é cinema brasileiro, né? Então, assim, por que eu acho que isso é importante? Porque é necessário, no meu ponto de vista, fazer os homens a refletir sobre sua própria produção no sentido de se localizarem socialmente. Eles possuem um perfil hegemônico, né? Padrão hegemônico social, né? Como eles já têm esse lugar hegemônico, eles não precisam pensar sobre eles. Mas quem disse que não precisa, precisa sim. Exatamente porque a gente não está trazendo o contraponto das mulheres no cinema, né? Eles precisam também, sabe, se colocar em perspectiva. Isso é muito importante. E aí, isso aí exatamente para a gente falar da diversidade. A gente não vê. A mulher vem para o cinema para trazer um outro ponto de vista, mais diversidade, né?
Porque o cinema lida com contação, não só, mas também com contação de histórias, como que conta, né? Tudo isso não repercute na obra, né? Então, assim, que eu estou me estendendo muito aqui, e aí eu vou passar a bola, por isso que eu falei, eu vou começar assim, depois vocês vão... Ó, eu trouxe um trecho aqui de uma fala de uma produtora executiva, Gal Guitoni, que ela fala o seguinte, ó, acho que precisamos de uma mudança de olhar, começar a perceber como um filme dirigido por uma mulher, com personagens femininos, ajuda as próprias mulheres e os homens a perceberem um ponto de vista com o qual não estavam acostumados, mudando pensamentos e atitudes machistas. E aí ela termina, o machismo não tem gênero, a gente sabe. Mas enfim, isso aqui, depois eu vou até voltar um pouco, eu vou terminar agora, tá? É só para falar do seguinte, precisamos de uma mudança de olhar. E como que a gente pode produzir essa mudança de olhar? E aí eu volto numa questão que eu acho que está até própria para mim, assim, né? Representando uma instituição que está mais ligada à educação, que é de trazer a importância da formação, né? Olha aqui, se a gente for pensar nas áreas da cadeia do audiovisual, a gente pode pegar lá produção, né? Tem produção, preservação, difusão e exibição, circulação, distribuição e formação. E aí, se a gente for ver a questão do investimento, né, dentro dessa área, é muito investimento para a área da produção. A gente sabe que a produção custa muito caro, né? Não é? Né? A gente sabe, precisa mesmo de investimento. Mas também precisa olhar para essa questão, sabe? As outras áreas também são importantes. E se a gente for pensar, antes da produção, vem a formação, né? E aí a gente está pensando aqui, falando da importância da mulher no audiovisual, é necessário a gente pensar uma série de ações para que as futuras gerações, a gente pode, né, assim, não sofrer tanto, né, com essas diferenças. Pensando um pouco no currículo acadêmico, né? Será que as meninas aqui na universidade tiveram disciplinas, né, que pensassem essa questão? De repente não, né? A gente sabe, né, que tem muitas lacunas, né? Então é um pouco isso, eu vou jogar, tá? Aí a gente pode voltar depois, mas é isso, eu queria começar assim. Começou com o pé na porta, né? Alguém vai querer complementar? Só para explicar um pouquinho como vai funcionar a nossa dinâmica aqui, a gente abriu aqui com essa discussão geral e depois a gente tem uma perguntinha específica para cada uma, né? Para que a gente também consiga, né? Somos mulheres muito plurais aqui nessa mesa, então para que todo mundo consiga trazer assim, um pontinho de vista de onde trabalha aí dentro do audiovisual. Eu queria saber se alguém mais vai querer, nessa nossa discussão aí, a Daniela, ela levantou várias questões, então fiquem à vontade. À vontade. Então vai ter uma pergunta específica para cada também. Vai, mas aí, essa é uma pergunta inicial, então, se quiser discorrer sobre o assunto, só peço para falar no microfone. Eu vou falar no microfone. A gente tem no Brasil, né, algumas iniciativas que de fato estão catalogando e se preocupando com o trabalho das mulheres no audiovisual, né? Uma delas, eu não sei se vocês já ouviram falar nesse trabalho, que é o Mais Mulheres Sabe. Já ouviram falar? Então, assim, é de muita importância a gente conseguir, né, catalogar quem são essas mulheres e o que elas estão fazendo. E a partir disso, a gente, de fato, né, entender que cada vez mais uma empodera a outra. Uma dá força para a outra, né? Igual você quase desistiu, estava escrito lá no seu filme, né? Eu quase desisti no meio do filme. É natural a gente querer, às vezes, ir embora, fugir, né, de alguns processos, mas quanto mais a gente permanece, se esforça, né? Quanto maior é o nosso desafio, mais a gente consegue brilhar também, né? O exemplo aí do diamante, das pedras preciosas, né? Quanto mais lapida, melhor fica. E eu sinto que num contexto de opressão, porque nós mulheres, querendo ou não, estamos em 2024, mas a gente
também vive, né, e sente um pouco o que foi essa opressão histórica que vivemos. Hoje não tanto mais porque a gente está vivendo as nossas vidas e não precisando dar satisfação a ninguém, né? Tipo assim, ninguém precisa saber sobre a minha vida, a não ser eu mesmo. E eu espero que vocês também passem pelo mesmo processo, assim, de não precisar dar satisfação da vida de vocês para ninguém. E eu acho que isso é muito importante, né? Num contexto do presente. Mas eu sinto que a gente ainda precisa se empoderar. A gente ainda precisa entender, somos capazes sim, fazemos sim. Olha só, vamos sentar aqui em cima dessa pedra, né? Tipo, que a gente está ali na correria fazendo, acumulando funções. Vamos ver o que a gente já fez lá atrás, né? Olha o tanto de coisa legal, você está produzindo hoje uma mesa que é inédita, né? Assim, é algo histórico. A gente está ocupando a prefeitura de Contagem para falar de audiovisual, né, num contexto geral, assim, porque o design faz parte, a atuação faz parte, o contexto educacional, enfim, de trabalho faz parte. Você esqueci, my friend. Pesquisa. Você é pesquisa, e você é produção, barra, outras coisas. Então, é muito importante, né? Barra outras mais 25 coisas que tem no seu currículo. Eu não duvido. Mas eu acho que isso é importante, né? E a gente entender o quanto que isso é empoderador, ou seja, o quanto que isso nos traz força. Estar aqui, gerar economia, é importante. E mais importante do que isso é a gente entender que os meios materiais, né? Ou seja, o nosso salário, o nosso pagamento importam, né? E não é à toa que a gente entende que a opressão ainda está dentro da disparidade dos salários, né? Por que o Neymar ganha mais que a Marta? Né? Então, assim, a gente nunca vai entender isso porque assim, a mesma federação, é a mesma, né? É o mesmo órgão que está ali, não sei o quê. Eu não entendo muito de esporte, mas eu entendo que no audiovisual também a gente às vezes vai ganhar menos do que outras pessoas, né? Às vezes é porque a gente é mulher ou porque a gente é inexperiente, ou o que é que está fazendo com que a gente se, né, exatamente a nossa cor. Então, assim, isso influencia muito, impacta muito, né? E a gente precisa ter uma mentalidade onde as coisas que são materiais perpassem, elas não são um fim para a nossa produção, para o nosso trabalho, mas elas são necessárias. Então, o que eu sinto é que para fazer essa mesa aqui hoje acontecer, a gente precisa desse dinheiro, a gente precisa de pessoas, de público, né, de uma câmera filmando a gente, pra gente fazer história. Então, assim, é esse empoderamento, né? Que agora, eu com 32 anos consigo sentir muito mais, né? Assim, vivendo o que eu tô vivendo hoje. Então, só pra gente poder também, assim, complementando um pouquinho da sua fala e dizendo que é importante a gente reverter esse quadro e uma dar força pra outra. Acho que esse é o mais importante, assim, né? Vamos lá. Eu vou pedir licença para os meus convidados, né, para as nossas pessoas aqui da mesa, que eu vou só pegar aquela cadeirinha aqui, porque senão eu vou ficar aqui olhando para a cara dos irmãos, vão ficar sem graça comigo, né? Ei, gente, tudo bom? A gente começou com o pé na porta, né? Mas bora aí, Mari, pode continuar. Não, é só pra render assunto mesmo, assim. É engraçado que a gente tá numa mesa só de mulheres fodásticas, assim, com um trabalho que você faz a vida inteira. E eu tô me cagando de medo, assim, né? Nervosa pra falar. Mas é só pra gente refletir um pouquinho sobre os dados que a Milena, que você também trouxe e tudo, porque, assim, quando a Milena mandou pra gente esses dados, o que chamou muita atenção na casa foi exatamente isso, assim, não só a baixa quantia, né, a baixa porcentagem de mulheres nessa cadeia produtiva do audiovisual, mas também as funções, assim, na hora que eu bati o olho, engraçado, né, que assim, as funções de maior prestígio são as que têm a porcentagem menor. Então, direção de fotografia, que tem um caráter autoral, aí fala assim, filme ED, né? Quando tem um filme da Karen, a gente sabe o filme da Karen. Agora, produção executiva, quem quer saber quem está fazendo produção executiva? E aí, o caráter autoral, então, o posicionamento de decisão, a decisão final sobre essas obras, fica para esses homens. A obra reconhecida fica, o retorno financeiro maior é para quem também está assinando.
E o trabalho subalterno, né, que a produção fica pra gente. Então, assim, tem também uma outra quebra. A gente já teve uma barreira para enfrentar, para entrar nessa corrente, né, nessa cadeia produtiva, mas você tem também outra quebra que, assim, esse olhar que você falou, o olhar masculino ele sempre teve. E é porque eles são donos mesmo. O espectador ideal, né, de qualquer produção audiovisual é o homem. E principalmente o homem branco, hétero, de classe média, etc. e tal. E a gente é representada, a gente é construída, a gente trabalha, a gente inclusive tem prazer de se ver a partir desse olhar masculino. Então, assim, a gente sabe também, você começou a falar da representação, e aí representação é aí que eu nado de braçada, mas esse lado, assim, dessas mulheres, assim, esses tipos de representações, a gente sabe quais são as representações ideais, quais são as mulheres ideais, quais são as idades ideais, as cores ideais, os corpos ideais, não é qualquer um que entra. E isso tudo é influenciado por essa cadeia. E porque são eles que estão com dinheiro. Como é que a gente entra? Se tinha 1% na década de 70, vamos combinar assim, literatura de mulher, Virginia Woolf era considerada literatura de cozinha. Ô, gente, não corta não, tô falando muito. Virginia Woolf era literatura de cozinha. Era uma literatura feminina. Cinema de mulher, cinema de mulher. Homem tem cinema de ação, cinema de comédia, etc. E assim, agora até me perdi assim, mas é muito isolada, a gente não tinha acesso. Quem tinha acesso de câmera na década de 70? O material é caro, a gente não entrava nem na universidade direito. Mulher branca de classe alta entrava na universidade. Mulher negra daqui de Contagem tem que entrar. Então, assim, isso tudo também influencia em toda a cadeia e como que a gente se vê e como a gente quer se ver nessas obras audiovisuais. E aí, só levantei outra bola. Quem vai falar você? Pois é. Júlia, você vai contribuir com a gente? Vamos lá. Duas questões foram muito bem levantadas aqui. Primeiro, a pergunta, né, que abriu o debate. Oi? Tem que colocar bem direcionado. Tá bom. Pela Milena. E também a questão levantada aqui sobre o que a gente pode fazer para chamar a atenção, não só dos homens, mas de um público geral, de como atrair as pessoas para um audiovisual feminino, né? E que essas questões todas são muito objetivas, né? Não, muito subjetivas, assim, o que é um audiovisual feminino? O que é um audiovisual feminino? Adorei. O microfone influenciando a mulher negra, pelo amor de Deus. Aí. Obrigada. Tem que chegar ali bem pertinho do seu... Assim? Tá, mas não tá indo. Esse tá pior. Tá ligado? Como é que liga? Liga aí pra cima. Aqui? Oi. Aí. Aí foi. Então, o que é um audiovisual feminino, né? É a direção, é a produção executiva, é a atuação, é tudo junto, é quem consome. Então, uma resposta que vem muito da minha experiência com a atuação, ela é muito subjetiva também, mas eu acho que é a representação feminina humanizada, assim, porque pra gente falar de audiovisual feminino, parece que é uma coisa só, né? Mas não é. São necessários muitos recortes dentro do audiovisual feminino. Então, recortes raciais, principalmente, né? A presença feminina, ela é significativamente menor de mulheres pretas, mulheres indígenas, corpos gordos, LGBTQIA+, essas pessoas não são representadas. E quando elas são representadas é de uma maneira muito grotesca, né? Eu acho que o cinema, ele começou a abordar problemas sociais de uma maneira muito grotesca. E que foram marcos importantes para o cinema, assim, para começar a abordar certas questões, certos problemas, mas isso já ficou ultrapassado, assim, na minha opinião. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa muito, que vem também, né, de roteiristas e tudo mais, mas essa representação da mulher que vai ser apresentada ali nessa contação de história e tudo mais.
de uma maneira humanizada e não de uma maneira animalizada e grotesca, porque isso afasta as pessoas. Porque eu acho que o homem ele não tem percebido muito que a mulher é um ser humano, né? Então, um ser humano completamente racional, um ser humano que também é sentimental, e sentimental com todos os sentimentos. Então, assim, tudo, tem a raiva, tem a felicidade, tem a mulher completamente inteligente, tem a parte sexual também, e que a gente tem que pisar em ovos para trazer, né? Porque a gente é completamente sexualizada, então tem hora que a gente tem que tentar apagar isso com muito medo, assim. Então, essa tentativa de humanizar a figura feminina, eu acho que ela é muito importante. E a pergunta também central, que é sobre o que a gente acha, né, dessa evolução, entre aspas, assim, da presença feminina no audiovisual. Eu acho que, assim, a gente está caminhando a passos muito, muito lentos, mas significativos, assim. A gente precisa fazer esses recortes, né? Eu acho que principalmente o racial. Mas eu acho que a gente tem nomes muito, muito importantes, assim, de direção. Tem a Sabrina Fidalgo, tem a Renata Martins, tem a Glenda Nicásio. E de atuação, hoje em dia mesmo, que são mulheres que estão conseguindo retratar de maneira humanizada e sensível quem é a mulher brasileira. Então, a Grace Passou, a Regiane Faria, a Alice Carvalho. Então, é muito bonito ver isso, assim, que existe uma dificuldade enorme, existe uma disparidade louca, mas também a gente está aparecendo nos filmes, a gente está aparecendo nas séries e começando a protagonizar novelas em papéis menos escrachados, assim. E eu acho isso uma coisa muito bonita, e a gente só tá aqui pelo que as artistas que vieram antes fizeram. Então, todo mundo que veio antes, e minhas referências são todas da atuação, então sempre Ruth de Souza, Léa Garcia, Thaís Araújo, e Fernanda Montenegro, Camila Pitanga, todo mundo são pessoas que meteram o pé na porta mesmo, assim, arrombaram ela, e ela não tá 100% aberta, mas ela já começou a abrir. Então é sempre bom lembrar dessas pessoas e o que elas fizeram pela gente, assim, pra gente estar aqui. Maravilhosa. Mais alguém gostaria de contribuir com a nossa discussão aqui? Bom, então, eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem das coisas, né? Agora que a gente abriu essa nossa conversa, eu quero jogar a palavra ali para Paula Leal. Porque a Paula, eu acho que a gente trouxe aqui falas muito experientes de pessoas que estão nesse universo, mas a Paula, ela foi muito interessante porque ela é artista plástica e ela escolheu o audiovisual para tentar ali inserir o design ali, como juntar, né, o design e o audiovisual ali para contar uma história. Eu queria entender, assim, de você, por que você escolheu, né, esse recurso, o audiovisual, e como que foi esse processo, assim, pensando no sentido do que você encontrou, foi fácil com as pessoas que você trabalhou com outras mulheres, mas você também trabalhou com os homens, enfim, de uma primeira experiência, assim, enquanto diretora, roteirista, é isso. Boa tarde, gente, todo mundo. Eu não escolhi o audiovisual, não, eu assumo. Acho que o audiovisual que falou assim, vai. Na verdade, eu sou feita de muitas mulheres, né? Tenho 3 irmãs, sou vinda de uma família muito feminina. E aí, o Cores em Diáspora, ele nasceu na tora, enquanto um filme, porque a ideia não era um filme, né? A ideia era que eu pudesse trazer a ideia das cores, da produção das cores, a partir de um ensaio fotográfico somente. E aí uma amigona minha, Mariana Cordeiro, que é assessora de imprensa, jornalista, falou, Paula, faz um filme. Eu falei, não, Mariana, você tá louca? Que isso, maluca? Ela, Paula, faz um filme, você conhece todas as pessoas para produzir um filme. Só que tem um negócio, né? Vocês falaram aí sobre a importância do dinheiro e eu tinha exatos R$0 para produzir um filme. Não tinha como eu produzir um filme com R$0. E aí, não sei, eu sou muito feliz com as pessoas que me rodeiam. E aí fui
usando meu nome, né? Porque dentro do design, pelo menos, eu tenho um nome, né? Eu já sou a Paulinha da Cria Preta, né? Que é uma empresa que tem como foco trabalhar com pessoas negras, então eu sempre estou na área da cultura em Belo Horizonte, né? Se procurar os editais, pessoas que trabalham nos editais de cultura de Belo Horizonte, design provavelmente vai ser eu. Que a galera gosta de me contratar, graças a Exu. E aí, foi, assim, com essa carinha de menina, né, mais nova, e falei, fulano, tudo bem, eu tenho um projeto assim assado, que vai falar de tal coisa, só que assim, eu tenho R$0. Você aceita fazer e trocar um serviço comigo? Eu faço sua marca, eu faço alguma coisa para você, visual. E assim foi. Fiz um filme com literalmente R$0. Então, assim, o audiovisual, hoje eu até falei com a Milena, nossa, eu nem sei por que eu fui convidada, porque eu nem sou do audiovisual. E aí ela me deu um xingão e eu falei, realmente, amiga, muito obrigada. Agora eu também, além de designer e artista plástica, eu também sou diretora, também estou na área do audiovisual. E aí eu achei muito louco, assim, porque você vê eu trabalho com design, e design é uma arte muito estática, muito parada, né? E quando você vê o audiovisual e vê sua arte movimentando, é surpreendente. Eu ali tava só aqui, ó, segurando a lágrima aqui, ó, porque eu sou uma péssima pessoa para assistir as coisas que eu produzo, né? Morro de vergonha. E aí é um filme muito sensível. Produzir o Cores em Diáspora foi uma experiência surreal, porque para além do meu trabalho, começou a falar das minhas relações muito íntimas, assim, né? A minha avó... começou, gracinha. Quando eu produzi, quando a gente começou, foi em tempo de pandemia, assim, então, não sei, a gente é muito doido, não sei pra que a gente fez isso, sabe? A gente foi muito doido, porque quando surgiu a ideia do Cores em Diáspora, e todo mundo topou com R$0 no bolso, claro que as mulheres que aparecem são minhas irmãs, a garotinha que fala é minha sobrinha, um homem negro maravilhoso, ele é o meu pai. É claro que eles não iam me cobrar, né? Pô, que isso? Vamos produzir junto aqui, família. Vocês também podem. E as outras pessoas que aparecem são amigos, né? São pessoas muito íntimas, muito próximas da minha vida. E aí a produção do filme foi uma loucura, porque eu produzi o filme, o roteiro do filme com outras 2 mulheres, essa mesa tá me colocando assim, né? Falando, pô, eu fiz um filme que eu posso falar que talvez 80% foi feito por mulheres, assim, sabe? Desde direção a roteiro. Então, o roteiro foi feito por mim, Adriane Assis e Gilmara, são 2 grandes amigas minhas. E aí, minha avó adoeceu. Minha avó teve um AVC e ficou um mês internada no hospital, assim. E a única pessoa que estava com ela no hospital dormindo era meu pai e eu. Então, eu fiz um roteiro de um filme dentro de um quarto de hospital, pelo telefone, com as minhas 2 amigas, e parando toda hora, porque a enfermeira chegava, porque a minha avó não estava falando, não estava comendo, não estava nada. A enfermeira chegava, tinha que parar. Falava, gente, segura aí, segura a ligação. Fazia o que a enfermeira pedia para fazer e voltava a fazer esse roteiro, assim. Então foi uma coisa muito louca, né? No processo, eu tinha a noção de lançar o filme no meu aniversário, e era pandemia, né? Então, ia ser online o lançamento. E eu queria que meu tio tocasse. E aí ele faleceu. Então ele não pôde participar do lançamento. Então, foi uma produção que me colocou num lugar de muita potência, assim, sabe? Hoje eu olho pelo Cine de Arte e falo, porra, eu sou foda pra caralho mesmo. Sabe? Eu fiz uma coisa que eu não sei como. Eu assisto o filme e falo, caramba, velho, isso aconteceu mesmo, que parece um sonho. Às vezes eu falo, será que se eu acordar, eu vou só acordar e falar, pô, foi só um sonho, isso aqui não aconteceu. Porque foi um trem muito doido. E aí a minha avó foi desenganada, assim, os médicos ligaram lá pra casa, falando que não tinha mais o que fazer. E aí a gente fez um ensaio fotográfico na minha casa mesmo, aconteceu tudo dentro da minha casa, assim, todo o espaço ali foi feito dentro da minha casa, o ensaio fotográfico. E aí a gente fez um ensaio fotográfico
se eu não me engano, no dia 7 de março. E aí, dia 8 de março, minha avó teve alta. E aí foi um rolê, assim, muito louco, assim, porque um dia depois do ensaio fotográfico, a vó chegou na minha casa e é isso, e aí eu precisava terminar um filme. E aí, muita coisa acontecendo, porque após a volta de casa, da minha avó para casa, a gente deu uma parada, porque teve gente na equipe que pegou Covid, e aí eu não pude lançar em abril, né? Foi em março, não pude lançar em abril, e aí isso foi em 2021, e aí eu fui lançar em 2022, em junho de 2022, que foi no aniversário da Cria Preta, quando eu fiz 3 anos de Cria Preta. E aí eu só lancei esse filme porque o meu pai, que é uma pessoa extremamente importante, olhou pra mim e falou: Paula, você não vai terminar seu filme, não? Sua avó tá viva. Pra ela assistir, né? Termina o filme. Faça o filme, porque pra sua avó assistir com você. Sua avó tá viva. E ela tava assim, muito malzinha, mas ela tava ali. E ela foi no lançamento, ela assistiu lá com a gente. Foi muito bonito, assim. Então, estar nessa produção, conseguir fazer um filme... eu falo que é um filme feito por muitas mãos, né? Muitas mãos, muitas cabeças e muito amor, assim, muito afeto. A galera me abraçou muito. Então é isso, eu acho que, não sei, eu acho que não fui eu que escolhi o audiovisual, não. A galera que acredita, né? A Cria Preta tem o slogan que fala que eu sou porque nós acreditamos, assim, porque às vezes eu não acredito, mas a galera acredita. Eu falo, pô, a galera acredita, então vamos, né? E aí, assim, nasceu o Cores em Diáspora, na luta mesmo. Mas aconteceu, e assim, hoje eu assisto, eu falo, pô, minha sobrinha era tão novinha, hoje tá um trambolho, tá maior que eu, menina, e são só 2 anos, né? Vejo meu pai, isso é algo muito, muito legal de eu reassistir sempre e entender o quanto que eu, enquanto uma mulher negra e jovem, né, eu tenho 30 anos, é capaz de produzir algo com R$0, assim. Eu falo que o dinheiro não compra tudo. A gente não precisa do dinheiro para a gente ter muita coisa, assim, sabe? A partir do momento que a gente acredita, e foi um filme feito, sabe, posso falar aqui, quase 100% por pessoas negras, né? É importante a gente ter esse recorte de raça, com certeza, dentro do audiovisual e qualquer outro lugar que a gente pisar, para entender também a potencialidade do quanto que a gente, enquanto junto, né, a gente faz muito mais coisas, assim. Eu tenho grandes amigos e uma família que me ama. Eu acho que essa é uma frase que é muito presente na minha vida, porque é a partir deles que a Cria Preta existe, que o Cores em Diáspora existe, e que o povo fica, Paula, faz o 2 aí, que agora eu quero participar. Aí eu fico pensando, gente, será que com R$0 eu consigo fazer o 2? Mas é isso, assim, agora, né, hoje, a partir de hoje, dia 14 de agosto, eu sou uma mulher também do audiovisual. Muito obrigada. Se tiver 2, me chama. Aí, ó, a gente já tá o quê? Criando o quê? Trabalho aqui, né, para as pessoas. Você falou uma coisa muito importante, Paula. Dá para fazer as coisas sem dinheiro, mas para as pessoas que vão nos assistir, deem dinheiro para as mulheres fazer cinema, por favor. Por favor. No cinema, se ele quiser patrocinar, né, o 2, eu tô aqui, ó. Agora, assim, você trouxe um pouquinho muito do Natora Produções, né? Você foi lá e fez, foi na parceria, foi na amizade. Só que a Daniela trouxe uma coisa muito importante sobre a formação. Assim, será que... Eu quero assistir o 2. My friend, agora. Eu pego lá no final pra eu beber meu cafezinho. Aí, ó, já temos dinheiro pra fazer o filme. Como conseguir dinheiro pro seu Tá filme? vendo? Aí, ó, viu? É só a gente o quê? Pegar o microfone e começar a falar que a gente vai arrumar o dinheiro, se Deus quiser. Então, voltando aqui pra nossa pergunta, você fez muito na Tora Produções, mas a Dani trouxe uma coisa muito importante sobre a formação. Quem sabe, assim, se talvez você tivesse tido contato, não necessariamente com formação de universidade, a gente faz muita coisa no Natora Produção que dá certo, mas eu acho que talvez a gente não tenha mulheres chegando tanto no audiovisual, assim, em direção de fotografia, em outros espaços, porque a gente não tem essa formação, pensando principalmente nessa questão regional, assim. Então, eu queria, Dani, que você trouxesse
Como que você avalia, né, esse cenário regional das mulheres no audiovisual e que você pudesse também complementar aí a sua importante fala sobre a formação dessas mulheres? Peraí, que eu tenho que elaborar. Não, eu falei, né, daquilo, até mesmo pensando um pouco, né, na questão da PECIM, na fundação e nos propósitos que a gente faz, né, visando, né, os objetivos dos projetos que a gente implementa nas escolas, e pensando também nessa falha, né, que a gente percebe que essa formação acadêmica, ela acaba deixando muito a desejar, né? Porque ali é um espaço, né, que pode fomentar muita coisa, né? Sobre isso que você está falando, né? Das mulheres. Então, as mulheres elas ocupam baixa porcentagem em determinadas funções, exatamente aquelas funções que são funções mais privilegiadas, né? De que maneira que a gente pode reverter isso, né? É um caso de se pensar, para falar a verdade, assim, né? É uma questão interessante, né, de que maneira que a gente pode fomentar a formação de novas diretoras de cinema. Eu acho isso tão legal. Ela falou de alguma coisa, não sei se foi isso exatamente, mas me levou a pensar, isso foi do sonho, sabe? Da possibilidade de enfrentar desafios, de buscar a si mesmo, vamos ver o que dá, sabe? Às vezes, né, as coisas vão vindo, né, e te levando um pouco nisso, né? Vamos com a cara e coragem, né? Vamos assim, vamos ver o que dá. A Karen teve a formação da UF, né? Eu vou falar já, depois de você. Não, acho interessante ela trazer esse lado, né, institucional, né? Sim. De como que foi lá e se tinha esse incentivo, né? Eu percebo o seguinte aqui em Contagem, é inegável, porque a gente vai para o Rio, vai para São Paulo e fala que é de Contagem e tá numa panelinha de cinema, automaticamente eles vão falar, olha, Contagem, não sei Amam. se, não é? Não sei se os Amam. meninos aí, mas eu já passei por uma experiência assim. Você vai e olha, Contagem, até o cinema, e pensa nos meninos já estabelecidos. Amam. Pensa nos nomes, né? Então, assim, e aí, pensando assim, olha, pensando um pouco, por exemplo, a experiência do meu irmão, que começou junto com o pessoal, né, dos meninos dos filmes de plástico, mais ou menos 2008, 2010, né? A gente não tinha, para falar a verdade, escola de formação de cinema, tinha a escola livre, lá no centro de BH, mas não tinha curso superior. Igual a gente vê na PUC, isso aí foi feito depois, não é, gente? Eu tô totalmente enganada. A UNA também 2014. foi crescer, né? Depois, 2014. Não tinha, né? Então era um pouco assim, eu lembro que meu irmão fazia comunicação social na UFMG. Ele pegava matéria, meu irmão Afonso Show, gente. A Daniela Show. Então ele pegava matéria na letras, na EBA, sabe? E ia fazendo o currículo. E é isso, essa doideira, né? Que levou ele um pouco para esse lado. O André Novaes, que eu saiba, ele fazia história na PUC. Né? Nem cinema, depois que ele foi se enfiar lá no curso lá da Escola Livre, né? Então não tinha essa formação. Também isso é interessante porque é um indicativo também de mudança, né? E também eu acho que essa coisa do cinema digital mudou muito, né? Assim, a gente vê quando a gente lê, né, coisas mais antigas e as mulheres que trabalhavam no audiovisual da época falavam da dificuldade que era trabalhar com aquelas máquinas, gente, que era muito pesado, aquilo lá não era para mulher, sabe? Isso. E que o cinema digital possibilitou também, de alguma maneira, né, essa democratização, digamos assim, essa expansão, né? Eu acho que mudaram muitas coisas. Hoje, por exemplo, igual de 2010 para cá, já surgiram novas pessoas, né? Vão surgindo
novas pessoas. Aqui em Contagem, né, cada vez mais a gente se depara. E os editais de fomento à cultura são muito importantes, né? A gente tem que lembrar que são muito importantes. Aí, você que está entrando no audiovisual hoje, você tem que ir atrás. Exatamente. Você tem que ir atrás dos editais aí de fomento, né? De lei de incentivo, porque isso também te traz oportunidade, né? Para você, de fato, pegar a sua ideia e desenvolver e concretizar, sabe? É um pouco isso, assim. Não, eu queria complementar o que vocês estão falando, né? Que eu acho que tá tudo bem você fazer o filme com R$0 no início, porque os meus primeiros filmes também foram com a minha família no terreiro lá da casa de minha avó. Minha avó atuando, minha prima de 5 anos atuando, foi o primeiro filme que eu fiz, assim. E aí meu tio segurando um cabo de vassoura amarrado com um direcional que eu tinha comprado baratíssimo no Mercado Livre, e a minha madrinha me ajudando a produzir. Então, assim, a família inteira ficou mobilizada no terreiro para eu gravar 2 minutos de filme. E foi assim. E a gente, quando a gente tem uma ideia, a gente às vezes não tem a formação, né? Então, assim, entender que existem mecanismos públicos, até você conseguir, você já fez o filme, entendeu? Mesmo do seu jeito, da sua forma, você já fez. E o legal é que quando você decide assim, igual, por exemplo, eu quero ser diretora, né? E aí tem essa questão das faculdades, né? Então, em 2014, quando eu decidi que eu queria fazer direção, não direção, mas que eu queria estudar cinema, foi muito difícil, porque não tinha realmente aqui. Tava abrindo o primeiro curso na UNA e na PUC de cinema, e aí eu descobri, porque eu já tinha feito outra faculdade, que tinha em Niterói, que era referência. E aí eu tentei em Niterói, tentei na USP, passei em Niterói, fui pra Niterói. Uma das primeiras do país, foi 1968. Aí, ó, Niterói, maravilhoso. É super tradicional, né? Um negócio assim. E aí eu cheguei lá e eu fui entender como que era o cinema, né? Tipo, porque aqui a gente não tinha tanto essas coisas. E assim, lá a gente se pensa cinema de uma forma muito crítica. Então a formação que a gente tem em cinema criticando mesmo, entendendo, esmiuçando o filme, vendo referências mundiais. A gente tem história de cinema mundial, história de cinema brasileiro, e tem muita matéria que você só vai estudar de fato cinema, assim, e é maravilhoso. Mas aí quando você vai para a prática, na UF, por exemplo, a gente tinha uma questão estrutural. Os equipamentos eram sucateados, e aí tem uma outra coisa também, assim, quando você resolve fazer um filme de ficção, com uma equipe de 20 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas, tudo é muito técnico. Tudo é muito técnico. Então, cada coisa que eu vou pedir, eu gasto tempo. E aí, se eu gasto meu tempo, eu estou gastando dinheiro, né? E aí, as pessoas que estão ali, eu falo assim, mas eu quero colocar esse copo aqui, porque eu quero filmar ele desse jeito. Nossa, aí tem um mundo ali de 30 pessoas que tem que mexer o copo, porque a Karen falou que o copo de outro jeito. Então, assim, a gente começa a entender melhor o peso da direção quando a gente começa a dirigir. Mas, assim, nessa questão, por exemplo, da gente, né, de mulheres fazendo isso, quando eu fazia assistência de som, eu perguntei a uma diretora de fotografia sobre essa questão da fotografia, né, para as mulheres. Porque eu no som já era uma atração. Eu chegava no set, assim, tinha um ator, uma atriz, qualquer coisa. Chegava e falava, as atrizes viravam para mim e falavam, graças a Deus que é uma mulher que vai me microfonar hoje. Era nesse nível. E os atores falavam, nossa, mas uma mulher no som, como assim? Né? E direção também até que não tem muito esse choque, porque é outra realidade. Mas no som era isso. E na fotografia, historicamente, as câmeras, né, eram pesadas. E aí tinha esse estigma mesmo, histórico, assim, de que as mulheres não dariam conta de pegar as câmeras. Porque câmera de cinema é pesado, tripé é pesado, maquinária elétrica é pesado. E hoje você vai olhar, os tripés, gente, eles são muito grandes, pesam muito, né? Então, poucas mulheres. Mas quando você vai para uma indústria, um mercado, igual, por exemplo, em São Paulo e no Rio, vai ter uma mulher ali na elétrica, vai ter uma mulher ali na maquinária, né? E eu também faço a mesma coisa que você, eu tento privilegiar nas minhas produções mulheres. Então, assim, contratar mulheres, porque é o espaço que elas têm econômico de sobrevivência. Se eu vivo de direção, eu preciso ser contratada para ser diretora, senão como é que eu vou viver, né? Então, assim, é o meu trabalho. E aí, a mesma coisa no Cria Preta, né?
E você fez seu filme através de parceria, né? Então, assim, de graça não foi, entendeu? Todo mundo... Exato! Então, assim, nunca é de graça, assim, a gente pensa assim, é de graça, não é. Sempre tem um custo, você teve que desembolsar alguma coisa, você teve um investimento. Eu brinco que não é prejuízo, é investimento. Quando você tem um negócio, você tem que fazer, você investe, entendeu? Do seu bolso mesmo, você vai lá e investe, e faz. E o que eu sinto é isso, o que eu sinto é que as mulheres, elas têm essa necessidade de cuidado, né? A energia é outra. Quando você está num set que tem mais mulheres, porque quantos aqui já foram num set de filmagem? Ninguém nunca foi. Você já foi no set, Paulo já foi, Mônica já foi, verdade. Quem mais? Aí da galera da Noite de Cinema? Aqui na mesa. Sim, eu já assisti umas gravação de publicidade, estúdio de TV também. E é um ambiente que, assim, se a gente não controlar o nosso emocional, a gente fica estressado, a gente, né, tem as questões, assim, que são super emocionais, porque você tem pouco tempo, você tá dependendo de um coletivo. É horrível. É chato. Brincadeira. Mas é um mecanismo, então, assim, pra funcionar. E são 12 horas de trabalho, então é um teste atrás de teste. É um teste atrás de teste. E as mulheres são fortes. As mulheres são fortes, são resilientes, né? Em grande parte das produções. Por que a produção geralmente está a um nível, né, estatisticamente para as mulheres? Porque fazer produção é difícil demais, né? E a produção executiva às vezes tem uma taxa até menor, porque a produção executiva manda no filme. Mais do que o diretor, né? O poderio econômico é da produção executiva. Não é eu que sou diretor, então agora eu quero colocar música XYZ. O produtor vai falar assim, não, a gente não tem dinheiro, querida, a gente não vai fazer. Ou a produtora. Vai ser bem simples. A semana do seu editor custa X. Então a gente vai ter que montar em uma semana. E você, quanto diretora, resiliente, forte, capaz, sensível, né? Com todas as suas qualidades, você vai tentar entregar naquela semana. Você não vai fazer em 2, 3 semanas, porque você só tem aquela semana para fazer. Então é a nossa realidade hoje no Brasil, né, em termos de trabalho. E aí eu penso que as mulheres têm essa grande força, né? O Quatro Meninas, que é esse primeiro longa que eu tô dirigindo, a equipe, assim, as coisas foram dando certo, a gente teve uma equipe híbrida, mas assim, porque uma olhava para a outra e falava, vamos embora, entendeu? Vamos embora, vamos seguir, vamos fazer, não vamos desistir. Porque, assim, é muito teste. É muita coisa que você fala assim, não quero fazer isso não. Vou fazer isso não, deixa eu ir embora. E aí você fica, não, vou fazer uma oração, vou pedir a Deus, vamos lá e vamos seguir. Enfim, é isso. Fundo. Já cheguei aqui da minha filosofia, adorei esse negócio de falar. Não, é isso, assim, pode complementar. Karen, só uma dúvida, assim, esse seu longa que você está produzindo é o do Ruth de Souza? Não, o da Ruth de Souza, 2026, que a minha produtora executiva já falou. Ela já falou, olha, a gente vai tentar mais uns milhões aí pro filme, porque o filme tem 2, ela quer incrementar com mais 3. Então quem quiser, cadê o moço dos R$10? Pode começar a trazer, porque a gente quer 5 milhões pra fazer. Porque é um filme de comédia, é um filme assim, que a gente tá tentando trazer um público maior, né? Então tem toda uma linguagem, e aí ela falou, 2026, eu falei, beleza, e ela vai co-dirigir comigo, então assim, são 2 mulheres na direção, né? E aí é uma coisa que eu falei, beleza, então vamos esperar até 2026, tudo bem, vou fazendo umas mesas, vou dando umas oficinas, entendeu? Tá logo ali. Tá logo ali. E aí esse que eu falei é o Quatro Meninas, que é o primeiro mesmo, que foi, assim, é uma coprodução, não é só Brasil, é Brasil e Holanda. E é complexo, porque... mas assim... gente, se eu contar... é maravilhoso, mas ao mesmo tempo... Alguém quer falar? Eu só fiz esse complemento do Ruth de Souza, gente, porque esse foi um edital concorridíssimo e ela é uma das pessoas que foi aprovada. Então, assim, salva de palmas, tá? Pra ela. Vontade, Paulinha. Vou fazer filme, né? Quando você fala, né, da formação, mas ela no final fala sobre o cuidado de mulheres, eu fiquei lembrando aqui como foi produzido o ensaio, porque o ensaio fotográfico foi o pontapé do filme, assim. A gente fez um ensaio e a partir desse ensaio que a gente teve o registro, né, do filme.
E aí, minha casa não é muito grande, tem uma parte atrás aberta, menor assim, que é onde foi o filme, e tem um quarto, né, no fundo. E aí esse quarto foi o camarim das 20 pessoas que estavam no filme, assim. E aí eu falei, desse cuidado de mulheres, quando a gente trocava de roupa, a gente tinha a Mariana, né, Cordeiro, que estava ajudando no figurino e tal. E aí era muito louco, porque quando uma mulher trocava de roupa, todas as outras falavam, homens, ficam, segura aqui, espera que Paula tá trocando de roupa, não entra, ou então fulano, fecha o olho, a Paula tá trocando de roupa. E aí esse cuidado, quando tem mulheres, assim, é algo muito louco da gente ver como que uma confia na outra, como que é importante isso, né? Talvez só o Israel, né, que é um dos diretores também do Cores em Diáspora, que tem formação dentro do cinema, mas eu, enquanto uma pessoa que não tem formação do audiovisual, acho que eu usei foi a confiança no trabalho de cada pessoa, assim, sabe? Enquanto uma mulher que é muito cuidadosa, né, com o outro, você confiar no trabalho daquele profissional que está ali com você é muito importante. Então, claro que eu, enquanto eu produzi, eu fiz tudo nesse negócio aí, enquanto uma pessoa que produziu e dirigiu o filme, então, as poses, por exemplo, das fotografias, do ensaio fotográfico, já estavam montadas, né? Eu imprimi todas as poses de todas as cores, fiz uma parede com a referência dessas poses e tal. E aí, como o espaço não era muito grande, uma das minhas fotógrafas, Maiara, ela chegava para mim e falava assim, Paula, não tem como a gente fazer essa pose. Maiara, não quero mais saber. Agora, a partir daqui é com você. Se não tem como fazer essa pose, você acha que eu sentada é melhor? Não, vamos fazer sentada. Não precisa me perguntar, porque em você eu confio. Então, eu acho que trabalhar com mulheres, para além, né, da importância dessa formação, trabalhar com mulheres é bom por causa disso, assim, dessa confiança e desse cuidado que uma tem com a outra. Foi assim, né? Tem que ser assim, né? Eu vou deixar pra gente fechar com a nossa atriz, porque agora tem duas pessoas aqui que eu gostaria de complementar assim pra gente, né? Porque elas vêm de uma área um pouco diferente, que não é direção, não é atuação, não é da pesquisa. Então eu vou pedir, né, primeiro pra Dai, pra ela contar um pouquinho da pesquisa dela, né? Que é uma pesquisa aí bem interessante, porque ela é do design de interiores. Então, Dai, eu queria que você contasse um pouquinho dessa pesquisa pra gente, do que você encontrou. Salve! Estou muito feliz de compor a mesa. Estou me sentindo um pouco tímida, né? Porque só tem mulheres fabulosas aqui, diretoras, produtoras, enfim. Obrigada, né? Por todos vocês terem aceitado o convite, porque é um desafio, foi um desafio gigante produzir esse momento, né? E toda a amostra, né? Que vai até sábado. Então, a minha formação, como bem apresentou Milena, é do design de ambientes. Mesmo um pouco antes de eu me formar, eu já me aventurei, né, pela produção cultural e aí não parei mais. Então, eu concilio o design com a cultura e tudo misturado. Atuo no projeto Noite de Cinema desde 2016. Este é um projeto que já existia, né, desde 2012. Ele nasceu na Rua Sem Saída, né, da casa do idealizador, Odervan Júnior. E no início ele nasceu assim, com uma estrutura muito mínima, né, com projeção no muro, estilo cine-muro. E de 2012 para cá ele se tornou a potência que é, com toda a sua estrutura e capacidade. Em 2016, eu entrei para a equipe e aí comecei a contribuir com o meu conhecimento, minha expertise de design. Fiz vários estudos do layout, vários testes, assim, discussões também de como a estrutura do projeto, né, para as realizações do evento, poderia chegar ao que é hoje. E hoje o projeto ele realiza sessões de cinema ao ar livre com uma estrutura que é super adaptável, super moldável a qualquer tipo de espaço, seja uma praça, um parque, uma quadra ou uma sala
de projeção como essa aqui. E aí, atuo junto, né, com a minha parceira, Diana Poças. Além disso, e aí, com todas essas vivências, né, dentro do design e da produção cultural, eu, durante a pandemia, em 2020, eu me aventurei no mestrado. E resolvi fazer um estudo de caso sobre este projeto, porque o Noite de Cinema é um dos projetos mais complexos, né, em relação de história, da formação, da composição, dos objetivos, que é tornar o acesso, né, ao audiovisual mais fácil, a democratização, levar o audiovisual para as periferias, para aqueles lugares onde muitos diretores às vezes não se propõem, ou então faz, né, produz todo o filme na quebrada e às vezes não tem oportunidade de exibir o filme na quebrada, de levar ele de volta, porque falta estrutura. E aí eu resolvi estudar então, o Noite de Cinema, fiz o mestrado, defendi o ano passado, e dentro das análises apresentadas, porque na pesquisa científica é isso, você estuda, faz a pesquisa de campo, levanta dados e no final você tem que apresentar os resultados. Eu encontrei, assim, eu apresentei duas questões, várias questões na verdade, mas as mais importantes. O impacto social que o Noite de Cinema proporciona, né, em todos os lugares onde circula, seja a nível, assim, dentro dos bairros aqui em Contagem, BH, e também nas cidades do interior, que, como por exemplo, o projeto quando vai para o interior, ele mobiliza assim, a economia local do lugar. A equipe se hospeda em algum hotel, a gente consome de restaurantes, até mesmo o vendedor ambulante, quando vai para a praça, comercializa assim, os seus produtos. Então, assim, é uma geração de renda gigantesca. E além, né, do principal objetivo, que é levar o cinema para quem nunca teve acesso, para as pessoas que têm pouco acesso à cultura do audiovisual. Esse é só um dos apontamentos, né, da questão social. Outros apontamentos foi a contribuição que o próprio design proporcionou para o projeto. Que hoje o Noite de Cinema... Peraí, deixa eu tomar uma água. Hoje o Noite de Cinema é um projeto super profissional, onde as empresas, quando se deparam com a proposta, confiam, contratam, por conta de toda a sua estrutura, todos os seus objetivos. A equipe é muito profissional. As prefeituras, quando a gente entra em contato, falam, olha, eu tenho uma proposta financiada com recurso público e eu quero executar o projeto aí na sua cidade. E aí apresenta tudo. As prefeituras são pouquíssimas que às vezes colocam impedimento, mas aceitam, né? Porque enxergam ali um potencial gigantesco. E aí, além das contribuições no que tange ao design de ambientes, a ocupação de espaço, a estrutura como um todo, tem também outros segmentos do design, como o design gráfico, por exemplo. Né? Hoje a gente tem dois profissionais do design gráfico, a Paula. Ela falou que não é do audiovisual, tá entrando hoje, mas é mentira. Paulinha tá com a gente, já tem um tempo. Já tem mais de um ano que é do audiovisual, tá falando isso aí. Tem o Zezé e também já teve outros profissionais atuando dentro do Noite de Cinema. E aí, trabalhando a comunicação, né, com as suas campanhas, trabalhando toda a identidade do projeto, o que fideliza isso como um grande projeto composto por muita gente. A equipe é gigantesca, tem fotógrafo, a Alice ali para comprovar, tem o João, tem a Nelly lá recebendo todo mundo, tem o Oderval que está ali só. Cadê o Roderval? Ai, maravilhoso! Tem que agradecer muito. Né, o idealizador, juntamente com os seus amigos. E é uma cadeia gigantesca, como Milena apresentou, como Dani
também disse. E aí a pesquisa ela traz todos esses dados, fala do histórico do projeto, fala também do histórico do audiovisual dentro do audiovisual brasileiro, né? Assim, a partir de um olhar de uma designer, né? Eu não sou formada em cinema, eu fui convidada a participar e me apaixonei. E aí, a minha pesquisa fala sobre essas contribuições que o design trouxe para o Noite de Cinema, mas também sem considerar que é um projeto que já existia antes. Que mesmo sem todos esses profissionais que compõem a equipe, o idealizador, junto com seus amigos, conseguia realizar o projeto da mesma forma. Assim, de forma mais sutil, de um jeito mais informal, mas que a partir de conhecimentos adquiridos, com estudos, com acesso aos editais, se transformou hoje no que é, sendo então uma importante referência, né? Importante dizer que o Noite de Cinema não é um produtor de filmes, não capacita ninguém, ele é um exibidor, né? E que dentro da sua equipe existem profissionais diversos que acabaram se formalizando também graças ao projeto. Nossa. E é isso. Eu adoro as roupinhas. Ela é a nossa garota do institucional, vocês viram. Agora é isso. A gente veio de uma pesquisadora, uma mestra, e a gente vai para outra pesquisadora que mergulhou ali no universo televisivo. É isso, Mari? Conta pra gente. Você tá muito apresentadora. Eu acho que eu vou ter que puxar o fio, que eu tô ficando meio top. Não, agora. Não, pra quê? Eu posso reforçar que eu também estou no Noite de Cinema desde 2020. Aê! Eu já fiz muita coisa nesse projeto e foi importantíssimo assim, na minha formação como profissional e do desenvolvimento, assim, também na percepção, né? Que a cultura foi o Noite de Cinema é meio que isso. Assim, quando a gente vê, igual você, de 2016 para cá, eu de 2020 para cá, assim, a evolução do projeto é bizarra, assim. A gente transformou muita coisa e a gente chegou muito longe, né? A gente chegou até no Pará. Embora eu não tenha ido, eu acho muito pai. Mas tudo bem. Gente, imagina. Não, e capacita a equipe inteira para estar junto, né? Capacita a equipe inteira para estar junto. Aventura. Hã? Não, eu tô falando que de ônibus eu acho um pouco aventura, mas pode continuar. Mas que é isso, assim, eu acho que é uma potência que o Noite tem, assim, eu sou de Neves, eu cresci em Neves a vida toda, e é bem no extremo, assim, entre Neves e Venda Nova, e a gente vê de onde que a gente saiu, para onde que a gente chega, o que é capaz de mover e o que é capaz de contribuir na nossa formação e na da vida dos outros, é incrível. Então, valeu, Oderval, grande fã. Agora, só para falar um pouquinho, falar bem rápido mesmo da pesquisa, porque eu fui um pouquinho numa área um pouquinho diferente. Eu sou nessa área do audiovisual, eu sou jornalista, mas eu comecei a pesquisar a novela mesmo e representação, que eu acho que é muito importante. Então, eu acho que eu estou mais na parte do receptor, né? E por quê? Porque é o produto que estava na nossa casa todos os dias. Então, é o que tem acesso, etc e tal. É muito engraçado que eu precisei chegar num doutorado para conseguir pesquisar sobre mulheres. Pesquisei sobre homens, e sempre no gênero, mas assim, pesquisei sobre homens, sobre LGBTQIA+. E aí, não, agora eu me sinto capaz de falar sobre mim. E sobre essa questão da representação de mulheres, aí eu fui o quê? Das 9 da Globo, porque é a de maior audiência, que tem mais dinheiro, etc e tal. É incrível, porque assim, a gente vê uma evolução. Eu peguei as protagonistas, as mulheres protagonistas das novelas da última década, né, de 2010. E a novela, assim, o audiovisual em si, os filmes, séries, etc., ele tem uma função pedagógica bizarra, né, usando vocabulário assim. A gente aprende como a gente deve ser quando a gente assiste. Então, esse meu objeto, ele começou com a Helena da Thais Araújo, que foi a primeira Helena negra, a primeira protagonista negra de novela das 21 horas, etc. e tal, e que infelizmente foi uma novela de Manuel Carlos que não sabe escrever sobre vivências de mulheres negras, embora seja uma mulher negra no Leblon, né? E aí foi uma novela que teve várias questões
foi mal trabalhada, essa personagem foi mal trabalhada, foi a primeira protagonista que não apareceu em todos os capítulos da novela, porque eu conferi, um por um. E ela é a única que não aparece em todos os capítulos e é a única protagonista que teve coragem de fazer um aborto. E que isso é uma questão assim, nossa, essa mulher teve coragem de fazer um aborto. E era uma questão assim, como essa mulher também é uma vilã. E aí, o que eu fui vendo? Vou falar bem rapidinho assim, o que a gente consegue apanhar desse apurado? Primeiro que a gente aprende a ser mulher, a gente aprende também os valores sociais que são esperados da gente. Então, é o valor da maternidade, a gente tem que ser uma boa mãe, ou uma mãe que se sacrifica por causa dos filhos, ou que sacrifica a própria maternidade para o filho ficar bem. A gente aprende que a gente tem que viver um amor. E aí é um amor romântico nos moldes do machismo, do patriarcado. A gente aprende quais são os corpos que a gente tem que ter. A gente aprende que a gente tem que ser magra, jovem, bonita, branca, com cara de europeia. E isso porque é uma década que teve ainda avanço. Foi a primeira da Thaís Araújo e a última foi a Thaís Araújo também. Né? Mas assim, teve Camila Pitanga, fez 2 protagonistas, teve a Morena, porque a Glória Pérez não consegue fazer uma novela na favela com uma mulher negra, então ela bota uma morena, que é morena até no nome. Mas que não é branca, né? Mas assim, a gente está aprendendo essas pedagogias, os valores que são atrelados a gente, que é o trabalho. Então, assim, essa mulher de hoje que é representada, por mais que a gente não é mais aquela Helena de dona de casa que vai viver em função dos filhos, mas é uma mulher que trabalha e fica equilibrando tudo. Essa mulher elástico, sabe, dos Incríveis, que ela vai lá, alcança a maternidade, ela consegue ser uma boa mãe, ela consegue viver um grande amor, ela consegue ser uma ótima profissional, a melhor do mercado. E aí virou uma mulher impossível para a gente alcançar também. A gente teve avanços nessas representações, a gente não tem uma representação única só, por exemplo, uma representação de uma mulher velha, porque ela é só velha e matriarca. Uma representação de mulher negra, porque ela tem que ser uma negra na favela e passar perto a vida toda. Não. Assim, o problema é uma representação única, né? Igual você falou, você quer uma humanizada. A gente tem avanços, só que eu acho que esses avanços vêm com uma carga pesadíssima pra gente também. Porque a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem avanço, mas a gente tem que se virar para ser igual essas mulheres que não tomam conta de tudo e ainda são lindas. Então eu acho que é meio que esse que é o rolê, né? O trabalho foi meio que baseado nisso, a gente foi vendo os valores, que é beleza, trabalho, amor, beleza, trabalho, amor, maternidade, eu esqueci qual que é, e raça, né? Porque a gente também tem, e que é uma coisa também, porque vocês falaram do homem se ver em perspectiva. E nesse trabalho eu tive que estudar a raça e eu coloquei a branquitude em perspectiva, inclusive a minha branquitude. Porque a maioria lá é branca e tudo, então por que é? Né? Então assim, a gente também tem que fazer esses tipos de análise. E eu acho que é isso, assim, a gente ainda tem muito que avançar. O olhar ainda é masculino, se o olhar lá do Berg, assim, lá das pinturas antigas é masculino, o olhar da novela hoje, embora seja uma cadeia, também um produto típico feminino e tal, é masculino. E assim, embora tenham mulheres que sejam autoras, mas a cadeia produtiva toda está na mão dos homens. Isso também é um problemaço. Então, assim, só joguei. Todo mundo dormiu hoje, assim, talvez um pouco pensativo. Até engasguei aqui. Agora a gente vai, a última pergunta eu vou direcionar ali para a nossa querida atriz que está com a gente, a Júlia. E eu acho que a gente ouviu muitas perspectivas, você trouxe também um pouco da sua fala, na sua primeira fala, né, enquanto atriz, mas e esse outro lado, assim, como é ser uma mulher jovem, atuando aqui no início do mundo, né, atuando em Contagem? Enfim, queria que você trouxesse pra gente um pouquinho dessa experiência do que é estar na frente da câmera, pensando muito nessa perspectiva de que nós precisamos de pessoas atuando, precisamos de mulheres no audiovisual também na frente das câmeras. É uma responsabilidade muito grande, né? E é muito complicado, porque o audiovisual para atores e para atrizes, né? Principalmente ele é muito hostil e muito agressivo, assim. Ele é muito hostil e malvado mesmo. Então não existe nenhum tipo de estabilidade, não existe muito respeito. E mesmo que tanto daquela narrativa seja determinada pelo ator e pela interpretação e
por toda a construção de personagem que vem de estudos inimagináveis, assim, existe uma falta de respeito muito grande, porque tem pessoas por trás com dinheiro, tem pessoas por trás com a direção, e existe essa falta de estabilidade muito grande que acho que todo mundo, enquanto artista, vive, né? Sempre tendo o recorte racial, o recorte de sexualidade, além do de gênero. Mas também tem um lado bom, claro. No Início do Mundo foi um filme muito significativo para mim por vários tópicos, assim. Então, acho que essa visão humanizada da mulher negra, e no caso da menina negra, ela foi passada muito bem, assim. Então, que trata da questão do lar dela, como é que é lidar com a mãe, a família, a religião, como é que é tratar com a afetividade, o início da descoberta da sexualidade, escola, tudo mais, e tudo isso na periferia de Nova Contagem. E além disso, do lado artístico de cada um também, né? Tem muita música, ela canta. E o outro menino também, o Rinoto, a gente canta. Então é bonito isso, porque traz os tópicos que fazem o ser humano ser um ser humano. Então o lado artístico, o lado afetivo, o lado religioso. Então lados que não são muito tratados quando existe uma representatividade feminina, e principalmente da representatividade feminina negra periférica. Né? Não tem um lado intelectual, não tem um lado afetivo, não tem uma profundidade ali, sabe? E é engraçado pensar na minha trajetória de formação enquanto atriz, quando eu estava fazendo meu curso profissionalizante, e a gente estava tendo contato com os clássicos, né? Era muito mais interessante fazer o Hamlet do que fazer Ofélia. Não tem muita graça fazer Ofélia. Ofélia não tem fala, praticamente. Ela morre rapidinho na peça. E o Hamlet dá grandes monólogos, né? O ser ou não ser, ele é sobre se suicidar ou não. Porque o pai dele é assassinado, apareceu o fantasma do pai, e aí o tio dele que matou, e enfim, aí o fantasma do pai fala, você tem que me vingar, e fica muita coisa pra ele é apaixonado com a Ofélia fica doida, enfim, e aí ele fica nesse questionamento que todo mundo, quando tá com um peso muito grande nas costas, fica, né, de será que a vida, ela vale a pena? Então, parece que a mulher, ela não é vista como um ser humano profundo o suficiente para ter esse tipo de questionamento, né? A Ofélia, diante de uma situação muito horrível, ela só ficou doida e morreu. Então, e aí eu lembro de perguntar pro meu diretor, assim, da escola, se eu podia fazer o Hamlet. E ele falou, quando você tiver o seu dinheiro, você compra um teatro e faz o Hamlet. A gente vai comprar um teatro. E aí, quando eu me formei... Você comprou um teatro, brincando. Não. Cadê o monstro dos desenhos? Aí quando Você pode voltar aqui, tô brincando. Quando eu me formei, eu tinha 17 anos, entrei no Sindicato dos Artistas, foi muito nova, muito rápido, e eu precisava fazer alguma coisa, assim, eu ainda tinha uma visão um pouco menos pessimista do que eu tenho agora. E aí eu queria contar uma história do meu jeito, assim, sabia que ninguém ia me ajudar, ninguém nunca me ajudou muito, assim, sabe? São muitos testes, muitos nãos, ninguém te dá cachê-teste, ninguém te ajuda. Enfim, e aí tive que descobrir na marra, sozinha, como é que você escreve um edital de cultura. Você precisa passar no edital nem só para ganhar dinheiro, às vezes para usar um teatro público. A gente, para fazer a minha peça, que a gente fez a Cartomante, do Machado de Assis, a gente não conseguiu dinheiro, a gente conseguiu usar o Marília, que é um teatro público, para ficar em cartaz. E aí consegui, e aí tive que juntar uma equipe e falar, olha, aqui não tem grana, não tem dinheiro, vocês vão topar? E aí juntei uma galera
direção feminina, dramaturgia para me ajudar, também feminina. Então eu fiz toda a produção, eu fiz parte da dramaturgia, tive que tirar dinheiro do meu bolso para contratar iluminação, fazer os blocos de madeira para fazer um cenário lúdico que a gente pudesse mudar e tal. Tive que pegar Machado de Assis, não só porque eu gosto muito dele, mas porque ele morreu há muito tempo e não tem mais direito autoral. Aí não Muito tinha bom. dinheiro, tinha R$0. E aí... E é engraçado ter feito uma mulher complexa, né? Que é a Rita. A Rita e a cartomante nesse conto, elas são vistas... É um triângulo amoroso, assim. É uma mulher casada que se envolve com o melhor amigo de outro homem. E, né, no século XIX, eu acho, que tudo do Machado se passa. Então, é quando o marido descobre, ele mata os dois, assim. Defendendo a honra. E quando o amigo recebe um bilhete desse homem para ele ir até a casa dele, né? Ele estava desconfiando de que o amigo tinha descoberto, ele estava com muito medo. Ele foi até uma cartomante que só a Rita ia, né? E ele falava: você é uma burra, você é uma idiota, claro que ela é falsa e tal. E ele foi e a cartomante era falsa mesmo. E falou que estava tudo tranquilo, ele podia ir e tal. E ele foi e ele morreu. E aí a história é sobre isso. Então as duas mulheres são vilãs, assim, elas são perversas. E a Rita, né, mesmo todo mundo da história tendo lado errado, ela é a serpente que o Machado de Assis coloca, né, ela é a serpente. Então foi engraçado fazer essas mulheres muito complexas, assim, que eu fiz as duas. E sozinha, muito nova, né. E foi uma experiência muito boa e de aprender na marra, né? Uma coisa que na prática é muito diferente da teoria. Muito mesmo, assim. Uma coisa é ler Stanislavski, outra coisa é atuar no palco, de verdade. E aí ficamos em cartaz e viajamos para Ponte Nova. Fomos convidados, apresentamos lá, apresentamos no Teatro Santo Agostinho também. Foi uma experiência muito boa. E o processo de construção é sempre o mesmo, pro audiovisual ou pro teatro. Mesmo que existam mudanças muito significativas, né, de atuação para o audiovisual e pro teatro. Tem essa trajetória de ter trabalhado muito em cursos universitários, sem ter ganhado nada, além da experiência, né? E é muito interessante, assim, trabalhei na série pra TV Cultura, da Silvia Godinho, e funções muito altas ocupadas só por mulheres, assim. Então isso era muito, muito diferente de tudo que eu tinha trabalhado. Uma mulher na direção, uma mulher que sempre estava animada e muito forte, com diárias muito, muito, muito longas. E sempre muito criativa e doce diante de tudo. E isso foi uma coisa muito diferente. Não que não tenha sido um set estressante, porque todo set é estressante. Não existe isso, mas nunca por causa da diretora. E isso foi uma coisa muito linda de se ver, assim, uma mulher ocupando um cargo muito alto, assim, no audiovisual. E outras coisas, né? Isso que ela falou, o conforto de ser microfonada por uma mulher, que sempre tem, porque a Yara sempre microfona todo mundo, porque só a Yara trabalha no som, em tudo. E no Início do Mundo foi lindo trabalhar com a música, que é um lado meu que é muito menos técnico, assim, ele é muito mais prazeroso do que técnico. E foi muito legal trabalhar com Rinoto, que também é MC, e ter contado tanto da história de uma menina que foi tão humanizada pela música também, assim, e na periferia. E com projetos como esse, assim, conseguir ter mostras para levar o filme para a periferia também, né, pra gente devolver esse filme, porque foi lá que foi feito. Então, é isso, assim, e acho que eu represente mais mulheres muito humanas, assim, e
feitas com mais sensibilidade, amor e carinho, assim. E é isso. Que bom. Bom, gente, o papo tá muito bom. A gente precisaria de pelo menos mais umas 3 horas pra gente ficar, né, conversar sobre mulheres no audiovisual e tal. Mas eu acho que a gente sai com muitas reflexões, assim, a gente escutou diversas perspectivas, né, assim, de diversos profissionais dentro da cadeia do audiovisual. Então agora eu vou só pedir para rapidinho, né, assim, vocês se agradecerem, se despedirem rapidinho. Porque realmente a gente queria ter mais tempo, mas infelizmente hoje não vai ser possível. Então, queria agradecer a todos que estão aqui com a gente, queria agradecer também a presença de vocês e vou passar o microfone aqui para vocês darem um tchauzinho. Enfim, vamos começar a de cá, porque tá do lado de lá? Tá. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, pela DAI ter feito contato. Estou muito contente, feliz de ter conhecido vocês hoje, né? A gente não se conhecia até então foi muito bom assim esse tempinho aqui, porque para conhecer, para ampliar, né, network, é sempre bom, né, gente? Bom. e parabenizar o projeto de vocês, né? E todos os outros, né? Toda essa estrada, sabe? Essa vida que vocês já têm aí, né? Independente, assim, e fortalecendo, né, esse propósito de vocês, que é democratizar o acesso. Então, assim, é muito, né, vontade de colocar um potinho, assim, porque é bonitinho e muito importante e bacana, e potente também, sabe? E aí, só para finalizar aqui, essa ideia toda que a gente falou e tal, eu acho importante, o que a gente pode pensar daqui para frente para a gente repensar, né, esse espaço do audiovisual como um espaço menos desigual, né? O que a gente pode fazer, ou pelo menos o que a gente pode reivindicar. E eu acho que essas rodas de discussão são tudo, sabe? Eu acho que todos os espaços, pelo menos é a minha opinião, todos os espaços que discutem cinema tem que ter um espaço para discutir cinemas de mulheres, igual, né, vocês enfatizaram aqui, para a gente discutir cada vez mais e mais, sabe? Para a gente furar esse senso comum, né, assim, que é enraizado nessa estrutura, que a gente sabe que é dificílimo, né? Mas eu acho que a gente está começando, incomodando e falando, refletindo e se impondo. Eu acho que começa por aí. Pensar em cotas, né? Sempre bom, né? Porque acesso facilitado aos financiamentos, não sei como, mas seria muito importante, né? Fortalecimento dessa rede de apoio, igual vocês estão falando, isso é vital, né? Eu vejo essas redes colaborativas que tem, muito interessantes, o pessoal do design, tem as meninas da direção de arte, elas construíram uma rede colaborativa, eu esqueci o nome, mas muito interessante, porque lá cria uma base de um banco de dados, assim, sabe? Sobre o nome da profissional, né, o contato, isso é muito importante pra gente, né? As empresas dos streams aí, né? De também valorizar esse tipo de narrativa feminina, sabe? E paridade de gênero nas comissões que a gente precisa. Eu pensaria por aí, tá? Só pra gente finalizar e, enfim, da gente colocar esse círculo, fechar um pouco, da gente repensar um pouco o que a gente pode... o que a gente pode fazer. Um lanchinho lá fora, depois que a gente acabar, tá? Só dando esse recadinho. Cafézinho da Helena. Oi, gente, eu queria agradecer, né? Primeiro agradecer a Noite de Cinema. Tá. Ficar aqui mais longe, tá bom. Melhor. Eu acho que só segurar um pouquinho mais pra baixo. Isso. Tá. É muito bom, assim, falar no espaço que a gente se sente dentro, sabe? Assim, falar de pesquisa na academia, de ser um povo tão sisudão, assim, ainda mais pra gente. Então é muito bom estar aqui com vocês, foi uma honra, assim, já conheci seus trabalhos, acho o máximo. Agradecer a Dai pela produção, que foi cabulosa, viu, mulher? E é isso, assim, eu fiquei muito honrada pelo convite de poder conversar com vocês, de poder estar aqui.
Noite de Cinema aconteceu comigo, né? Também agradeço, né, a presença de vocês, né, mais uma vez por terem aceitado o convite, a todos vocês resistentes aqui que estão acompanhando. Muito obrigada. É uma honra, né, compor a mesa com vocês e também fazer parte desse projeto que é tão especial. E eu sou bem suspeita para falar, né, do projeto, tanto que ele impacta a vida das pessoas que presenciam, mas também que fazem parte, né, do projeto. E também a oportunidade de conhecer outras pessoas que fazem parte, né, dessa cena, como Júlia. Gosto muito assim, da sua atuação no filme. Todas as vezes que a gente exibe, todo mundo fica cantando junto, a gente já sabe até algumas falas. É muito engraçado, faz um maior sucesso o filme. E eu queria muito, assim, desde o início eu falei, gente, a gente tem que convidar ela em algum momento. Karen também, assim, você é incrível, que fala, as suas falas estão ecoando aqui na minha cabeça, você é muito maravilhosa. Dani também, muito obrigada, as meninas, Paulinha, Mari e toda a produção aqui em volta. E segue a gente, né? Acompanhe. Que a noite de cinema. Isso, a mostra vai até sábado. Maravilha. Gente, esse aqui tá mais perto. Tá, né? Fica à vontade aí. Vocês duas dividem aí, vai. Sou sua fã também. No início eu tentei falar, mas como que você era meio assim. Tá, a gente não se conhecia, né? Então não sou sua fã também. Só pra já deixar essa. Eu sou fã de todo mundo, obrigada. Quando eu assisti o filme eu gostei muito, assim, parabéns pelo trabalho, de verdade. Vida longa ao Noite de Cinema, vida longa a esses profissionais que estão aqui, né, fazendo, exibindo, ocupando esses espaços. Eu vi que vocês vão ter exibição nos Arturos, né? Hoje, então assim, muito especial. Já filmei lá nos Arturos, eu acho muito bonito, tem que exibir esse filme depois, futuramente. Foi uma energia muito bonita, que bom que vocês estão indo para lá, levando mais cinema, exibindo, então isso é maravilhoso. Quero agradecer ao Paulo, que veio, ele é ator, fez o pipoqueiro no ciclo. Meu Deus! Ele sofreu lá com a morte da Luísa, ele tá aí com a gente, é um fofo também. Foi muito bom, foi fantástico. Grande elenco. Nossa, todo mundo ficou. Eu não gostei do filme, cara. Eu não gostei. Tudo bem. Trabalhar a morte é uma coisa muito interessante pra mim, assim, é uma perspectiva, né? Então, esse filme, então, é um espelho, né? Acontece às vezes uns espelhamentos, assim. Então, algumas coisas precisavam morrer ali pra gente poder conseguir brotar mais pra frente e viver, né? Morte também é vida. Então, mas é complicado. A gente leva Pra nossa sociedade, né? Eu gostei, eu só tô remoendo ele Entendi. ainda. Não, mas é difícil mesmo, é complicado. Eu quero fazer filmes mais leves daqui uns dias, quero fazer filme de comédia, eu quero fazer uns musical também, pra poder, né, as pessoas terem um pouco mais de respiro, o público tem um pouco de respiro. Mas é isso, obrigado. Eu queria fazer você um desafio. Fala. Vai lá em casa, sentado na minha sala de criação, que é o quarta-feira, abrir o computador pra você ver As histórias. Curva do Vento. Opa, mais um filme, tá vendo, né, gente? Vai lá. Tá bom, vou lá. Tá bom, Paulo. Pode deixar. Tem que ir lá, né? Eu também quero agradecer a todo mundo, agradecer a produção do Noite de Cinema, que acreditou mesmo, assim, nas reuniões, quando ele fala, aqui, seu filme vai ser exibido, tá? E eu, gente, esse povo é muito doido. Eu sempre acho muito doido exibir o Corazinho de Aço, assim, porque eu fico, gente, que coisa louca. Eu que tô ali e tal. E aí, eu acho o Noite de Cinema um espaço, um acontecimento, assim, muito bonito de ver na cidade e de ver que ele acontece em outros espaços, assim, né? Periféricos, principalmente. Já foi ali no Barreiro, ali, que é meu coração todinho. E aí, eu acho que uma das coisas mais legais que o Noite de Cinema tem o Noite de Cinema tem um coração cheio de pontinhos, assim, porque eles são cheios de
de projetos, né? O Cine Periférico é só mais um projeto que o Noite de Cinema tem, assim. Eu fico feliz, né? Vocês estão vendo? Olha que camisa bonita esse povo. Fui eu que fiz, tá, gente? Pode me contratar também. Aí, ó, bloquinho, Paulinha aí Loura, ecobag, tudo é a Cria Preta que fez. Segue lá também, Cria.preta. Tem um pontinho assim no meio. Mas eu fico muito feliz de compor essa mesa aqui e poder estar falando sobre algo que eu achava que eu não fazia parte, mas que a partir de hoje eu tenho certeza que eu faço parte. Muito obrigada pela escuta ativa e afetiva de cada um aqui. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo que fez isso acontecer, que é todo mundo que está aqui. Noite de Cinema é um acontecimento, assim, tudo que faz a nossa cultura girar e acontecer é inacreditável. Todos os lugares que esse projeto beneficiou, assim, é inacreditável. E essa mostra uma coisa linda, assim, todas as mulheres estão aqui, todas vocês são muito potentes, muito obrigada pelo convite, mesmo assim, e por toda a troca, vocês são muito incríveis, eu sou muito fã de cada um. E de cada um, assim, mas de cada uma. E é isso, tudo muito incrível, muito obrigada por me receberem tão bem, assim. E é isso, obrigada. Uma salva de palmas para todas nós, né? Para as nossas mulheres aqui na mesa. E é isso, gente. Obrigada a ela. Obrigada, minha gente. Nossa jornalista. Entra lá no tempo, ela fica lá, ó, falando, mó bonitinha. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez a todas vocês, né? Eu acho que pra gente encerrar aqui com uma última frase, que a gente tenha mais cinemas com mulheres, não de mulheres, né? E é isso. Foto. Ai, foto. Vamos.